Olá! O que um casamento na Galileia e um grande confronto no Templo de Jerusalém podem ter em comum? Bom, à primeira vista parecem eventos totalmente desconectados, não é verdade? De um lado temos uma celebração, um momento de alegria humana. Do outro, um ato de zelo divino, de confronto direto. No entanto, se tem algo que aprendemos ao estudar as Escrituras é que os detalhes importam. E no capítulo 2 do Evangelho de João, esses dois episódios são, na verdade, teologicamente costurados para revelar, de uma forma poderosa e inesquecível, quem Jesus realmente é. E é exatamente isso que faremos aqui hoje. Com base na análise exegética do renomado teólogo William Hendriksen, vamos mergulhar fundo nessas narrativas. Nosso objetivo é ir muito além da superfície do texto. Queremos compreender como o primeiro milagre de Jesus e a purificação do templo, juntos, manifestam a sua glória, declaram a sua autoridade e, de fato, inauguram uma nova era na história da redenção. Então, prepare-se para uma análise detalhada. Vamos começar. Para que o nosso estudo seja bem organizado e claro, eu estruturei nossa análise em 6 pontos principais. Assim, conseguimos seguir o raciocínio de forma lógica. Primeiro, vamos nos debruçar sobre o primeiro sinal em Caná, analisando todo o contexto e os diálogos cruciais daquela cena. Em seguida, na segunda sessão, vamos explorar o milagre da abundância divina, com foco especial no seu profundo simbolismo teológico. A terceira parte será inteiramente dedicada a entender o que João quer dizer com a manifestação da glória messiânica. A partir daí, a gente se desloca de Caná para Jerusalém para analisar o episódio do zelo pela casa do Pai, e logo depois, a enigmática e profunda declaração de Jesus sobre o santuário do seu corpo. E para fechar, concluiremos com uma reflexão importantíssima sobre discernimento divino e fé superficial. Este é o nosso mapa para hoje. Muito bem, vamos então ao nosso ponto de partida, a pequena vila de Caná da Galileia. E notem como o evangelista João é preciso com a cronologia. Ele começa dizendo, no terceiro dia. Isso não é um detalhe aleatório. O Dr. Hendriksen sugere de forma bastante convincente que se trata do terceiro dia após o chamado de Filipe e Natanael, que lemos no final do capítulo 1. E isso cria uma sequência, uma narrativa contínua. Agora, pensem no significado da presença de Jesus, de sua mãe e de seus primeiros discípulos em um casamento. Isso, por si só, já é uma declaração teológica imensa. Cristo não se apresenta como um asceta, isolado das alegrias e das instituições humanas. Muito pelo contrário, ele honra o matrimônio, ele participa da celebração comunitária e, ao fazer isso, ele santifica essa instituição com a sua presença. Agora, para que a gente sinta a tensão real daquele momento, é absolutamente fundamental entender o peso cultural de um casamento naquela época e lugar. Não era uma festa de algumas horas, como estamos acostumados. Era um evento que podia durar vários dias e que envolvia toda a comunidade. A hospitalidade era um pilar da honra familiar. Prover comida e bebida de forma abundante para todos os convidados era um reflexo direto da dignidade e do status da família. Nesse contexto, a falta de vinho não era um mero inconveniente, um pequeno problema. Era uma verdadeira catástrofe social, uma humilhação pública que poderia manchar a reputação daquele novo casal por anos, talvez por toda a vida. É exatamente no auge dessa crise iminente que a história se desenrola, criando o palco perfeito para uma intervenção divina. E é nesse ponto de crise que a intervenção de Maria acontece, um ponto crucial na narrativa. Hendriksen observa com muita perspicácia que a maneira como ela aborda Jesus revela uma profunda familiaridade e, mais ainda, uma expectativa. Ela não faz um pedido direto, ela não disse, filho, faça alguma coisa. Ela simplesmente apresenta a necessidade. Eles não têm vinho. Esta frase aparentemente simples está carregada de uma fé implícita, uma fé que confia. Lembrem-se, Maria guardava em seu coração as promessas e os eventos miraculosos do nascimento de Jesus. Ela conhecia a identidade de seu filho de uma maneira única. Portanto, é quase certo que ela esperava que ele agisse de forma sobrenatural. Ela apresenta o problema, confiando que ele é a solução. No entanto, como veremos, era uma fé que ainda precisava ser alinhada ao tempo e ao propósito soberano da missão de Cristo. A resposta de Jesus pode soar para os nossos ouvidos modernos um tanto ríspida, talvez até desrespeitosa. Contudo, a análise do contexto original é essencial aqui. O termo mulher, em grego ginai, não era de forma alguma rude. Era, na verdade, uma forma de tratamento formal e respeitosa. Para se ter uma ideia, é o mesmo termo que Jesus usará em um momento de extrema ternura na cruz ao entregar Maria aos cuidados de João. A chave da resposta está na segunda parte da frase. O que você tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. Aqui, Jesus estabelece uma distinção teológica fundamental. A sua missão messiânica não é ditada por laços familiares, nem por crises sociais, mas opera segundo um cronograma divino, a hora que é determinada pelo Pai.
Hendrickson enfatiza que esta é uma repreensão suave, mas absolutamente necessária, que redefine o relacionamento deles no contexto público. Naquele momento, ele não é mais apenas o filho dela, ele é o seu Senhor, e a missão dele segue uma agenda celestial. E a reação de Maria a essa aparente recusa de Jesus é simplesmente um paradigma de fé. Ela não discute, não insiste, não se ofende. Muito pelo contrário, sua resposta demonstra uma submissão cheia de confiança. Ela parece entender que, embora a ação de Jesus não seja ditada por ela, ele de fato agirá. Sua instrução aos serventes é um ato de fé pura. Tudo o que lhes disser, vocês farão. Com essa atitude, ela prepara o caminho para o milagre, direcionando os outros a uma obediência incondicional, mesmo que a ordem que viesse a seguir parecesse completamente ilógica, como de fato apareceria. Maria, aqui, possa da posição de quem tenta guiar para a de quem confia plenamente na autoridade e na soberania de Cristo. Então, resumindo os pontos-chave desta primeira sessão, nós vimos que Jesus, ao participar da festa, honra a instituição do matrimônio. Vimos também que a fé de Maria, embora precisasse de um certo refinamento, já reconhecia em Jesus a solução para a crise. O ponto teológico central, sem dúvida, é a declaração de soberania de Jesus. Sua missão e sua hora são governadas exclusivamente pela vontade do Pai. E esse é um tema que vai ecoar por todo o Evangelho de João. E por fim, a resposta submissa de Maria se torna um modelo de fé que confia na autoridade e no tempo de Cristo, mesmo diante daquilo que parece ser uma negativa. Muito bem, vamos avançar agora para a nossa segunda sessão, para analisar os detalhes fascinantes do milagre em si. O texto nos informa que havia ali 6 talhas de pedra, que eram usadas para os rituais de purificação dos judeus. Vejam, este detalhe não é acidental. João está tecendo um contraste simbólico profundo. Essas talhas, que eram instrumentos do antigo sistema de purificação cerimonial, um sistema que tratava da limpeza externa, se tornarão os recipientes da nova e abundante provisão de Cristo, que aponta para uma realidade espiritual muito, mas muito superior. E a ordem de Jesus é surpreendentemente simples e direta. Encham as talhas com água. A magnitude deste milagre é algo realmente impressionante. O texto nos diz que cada uma daquelas talhas continha 2 ou 3 medidas. Uma medida grega, ou metratés, equivalia a cerca de 32 litros. Se fizermos um cálculo conservador, usando 2 medidas por talha, já teríamos um total de aproximadamente 540 litros. Isso corresponde a mais ou menos 720 garrafas de vinho padrão que usamos hoje. O ponto crucial aqui não é apenas o milagre em si, mas a escala dele. Jesus não provê apenas o suficiente para resolver a crise. Ele provê com uma abundância extravagante, superabundante. Hendrickson argumenta com razão que essa quantidade massiva serve para enfatizar a grandeza e a generosidade do dom de Cristo. A graça do Messias não tem limites, ela transborda. Teologicamente falando, este milagre é uma verdadeira parábola em ação. A transformação da água em vinho não é apenas um ato de poder criativo, mas é um ato carregado de um simbolismo riquíssimo. A água, contida naquelas talhas da purificação, representa o antigo sistema da lei, os rituais externos da antiga aliança. O vinho, por outro lado, é um símbolo bíblico consistente de alegria, de celebração e principalmente da era messiânica. Portanto, a transformação simboliza a substituição do judaísmo ritualístico pela nova aliança de graça, alegria e realidade espiritual que Jesus veio inaugurar. Ele não veio para remendar o sistema antigo, ele veio para transformá-lo em algo completamente novo e infinitamente superior. E o testemunho que confirma a natureza extraordinária do milagre vem de uma fonte totalmente imparcial. O mestre-sala da festa, o organizador do evento. Ele não tem a menor ideia da origem daquele vinho, o que torna o seu veredito ainda mais poderoso. A sua exclamação não se refere apenas à quantidade, mas principalmente à qualidade superior do vinho. Você guardou o bom vinho até agora. Isso reforça de maneira brilhante o simbolismo que acabamos de discutir. O que Cristo oferece não é apenas mais do mesmo, é algo qualitativamente superior. A era messiânica que ele inaugura supera infinitamente a sombra que a antecedeu. A lei foi boa, mas a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo são o bom vinho que Deus reservou para o final. Em suma, o milagre de Caná é muito mais do que um ato de bondade. É uma declaração programática da missão de Jesus. As talhas de purificação simbolizam um antigo sistema ritualístico que estava para ser superado.
A quantidade e a qualidade do vinho demonstram a generosidade extravagante e a superioridade da nova aliança da graça. Cada detalhe, portanto, não é acidental, mas é teologicamente significativo, apontando para essa grande transição da lei para a graça, do ritual para a realidade, uma nova era inaugurada por Cristo. Chegamos agora a um ponto central, nossa terceira sessão, que nos oferece a chave interpretativa para todo o relato de Caná. O versículo 11 é, na verdade, a conclusão teológica de João. É ele quem nos explica o propósito e o resultado de tudo o que aconteceu. Percebam, o evangelista não está apenas narrando um evento maravilhoso. Ele está nos dizendo o que esse evento significa e por que ele é fundamental para a nossa compreensão sobre a identidade de Jesus. Vamos então analisar com calma as três partes cruciais deste versículo. João descreve este milagre como o início de seus sinais. A escolha da palavra sinal em grego semeion é absolutamente deliberada e teologicamente carregada. É diferente dos evangelhos sinóticos, que geralmente usam o termo obras de poder. João prefere sinais. E por quê? Porque um sinal, por definição, aponta para algo além de si mesmo. O milagre não é um fim em si. O propósito dele não é meramente resolver um problema social ou demonstrar poder por demonstrar. O propósito de um semeion joanino é revelar a identidade de Jesus. Cada sinal é como uma janela, pela qual nós podemos vislumbrar a glória e a natureza divina de Cristo. Este é o primeiro de 7 sinais que João seleciona cuidadosamente para construir o seu argumento. Certo. E para o que exatamente este primeiro sinal aponta? João nos diz de forma explícita: Jesus manifestou a sua glória. A palavra glória, doxa em grego, tem um peso imenso. No Antigo Testamento, ela está associada à presença visível e majestosa de Deus, a Shekinah. Ao dizer que Jesus manifestou a sua glória, João está fazendo uma afirmação de divindade de tirar o fôlego. Em Caná, Jesus demonstrou poder sobre a criação, agindo como o próprio Criador que transforma a matéria. A glória manifestada ali é a glória do Filho de Deus, aquela mesma glória que João já havia mencionado no prólogo do seu evangelho, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O milagre é, portanto, uma epifania, uma revelação da natureza divina de Cristo. E qual foi o resultado prático, o resultado alcançado por esta manifestação da glória? O texto é muito claro: e seus discípulos creram nele. É importante notar que eles já o seguiam, já tinham dado os primeiros passos de fé. A fé deles, no entanto, é aqui aprofundada, solidificada. Ao testemunharem este sinal, a fé incipiente deles foi poderosamente confirmada. Eles não viram apenas o milagre, eles vislumbraram a divindade de seu mestre. O sinal cumpriu seu propósito. E qual era o propósito? Não era entreter a multidão, mas sim fundamentar a fé daqueles que se tornariam as testemunhas fundacionais da igreja. Para amarrar bem essa sessão, então, estabelecemos que o milagre em Caná foi um sinal, no sentido joanino do termo, um ato que revelou a glória divina de Jesus como Criador e Messias. Vimos que todo o relato é intencionalmente cristocêntrico, com Jesus como a figura central que domina a cena. E o ponto crucial, o sinal atingiu seu objetivo principal ao fortalecer a fé de seus discípulos, que começaram a compreender a verdadeira magnitude de quem eles estavam seguindo. A fé genuína para João é sempre a resposta à revelação da glória de Cristo. A narrativa agora nos transporta para um cenário completamente diferente. A mudança é brusca e intencional. Deixamos a celebração alegre de um casamento na pacata Galileia e subimos para o epicentro da vida religiosa de Israel, Jerusalém, durante a Páscoa, a principal e mais importante festa judaica. A cidade estava lotada, com milhares de peregrinos. É nesse contexto de máxima solenidade religiosa que Jesus realiza um ato de confronto profético que vai abalar as estruturas do poder religioso estabelecido. Ao chegar ao complexo do templo, Jesus se depara com uma cena chocante. O pátio dos gentios, que era a única área onde os não-judeus podiam se aproximar para orar, havia sido transformado em um mercado barulhento e caótico. A venda de animais para os sacrifícios e as mesas dos cambistas, que trocavam moedas estrangeiras pela moeda do templo, o que poderia parecer uma conveniência para os peregrinos, na verdade havia se tornado um sistema corrupto. Hendrickson menciona que a elite sacerdotal da época controlava esse comércio, explorando a devoção do povo com preços exorbitantes e taxas de câmbio abusivas. A santidade do lugar, que fora designado para ser uma casa de oração para todos os povos, estava sendo profundamente profanada pela ganância. A reação de Jesus é imediata e vigorosa.
Ele faz um chicote de cordas e expulsa os mercadores e os animais, derrubando as mesas dos cambistas. É crucial que a gente entenda a natureza dessa ação. Não se trata de um acesso de raiva descontrolada, mas de zelo santo, de uma paixão pela honra de Deus. E as suas palavras são a chave para a interpretação. Parem de fazer da casa de meu pai uma casa de negócio. Ao chamar o templo de casa de meu pai, Jesus faz uma reivindicação inequívoca de sua filiação divina única e de sua autoridade soberana sobre o templo e tudo o que acontece ali. Ele não age como um simples reformador ou um profeta qualquer. Ele age como o filho na casa de seu próprio pai. Os discípulos que testemunham toda essa cena imediatamente conectam a ação de Jesus às escrituras que eles conheciam tão bem, especificamente ao Salmo 69, que diz: "O zelo pela tua casa me consumirá." Este salmo era amplamente entendido na época como um salmo messiânico, e isso os ajuda a interpretar o que estão vendo. Eles percebem que a ação de Jesus não é um impulso, mas o cumprimento de uma profecia. Eles estão vendo o Messias em ação, o Senhor que, conforme profetizado por Malaquias, viria de repente ao seu templo para purificá-lo. O zelo de Jesus é um zelo messiânico, um zelo que cumpre as Escrituras e que, em última instância, o consumiria na cruz. Resumindo esta sessão, a purificação do templo foi, fundamentalmente, um ato de zelo messiânico e de autoridade divina. Jesus confrontou a profanação do lugar de adoração, que na verdade simbolizava a corrupção de todo o sistema religioso da época. Ao chamar o templo de casa de meu pai, ele afirmou de forma clara e direta sua identidade e sua autoridade únicas. E seus discípulos, guiados pelas Escrituras, reconheceram nesta ação o cumprimento das profecias, entendendo que o zelo que movia seu mestre era o zelo do Messias prometido, que veio para purificar a adoração a Deus. Agora entramos na confrontação direta que resulta da ação de Jesus. As autoridades judaicas, que foram desafiadas em sua autoridade e, claro, em sua fonte de lucro, exigem que Jesus justifique seu ato. Eles pedem um sinal para provar que ele tinha o direito de agir daquela forma. A resposta de Jesus é uma das declarações mais profundas e enigmáticas de todo o seu ministério, um dito que só seria compreendido plenamente muito tempo depois, após a ressurreição. A resposta de Jesus é o que chamamos de machal, um dito paradoxal, enigmático. Destruam este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Hendrickson nos ajuda a decifrar esta afirmação crucial. A palavra grega para santuário aqui é naos. Naos não se refere ao complexo do templo em geral, hieron, mas especificamente ao lugar da habitação de Deus, o Santo dos Santos. E como o próprio João explica alguns versículos depois, Jesus estava falando do santuário do seu corpo. Ele é o verdadeiro lugar onde Deus habita entre os homens. A destruição a que ele se refere é uma referência à sua morte na cruz, e o reerguer em 3 dias é uma clara e inequívoca profecia de sua ressurreição. Para compreender a profundidade do que Jesus está dizendo, nós podemos recorrer à teologia do tipo e do antítipo. O templo de pedra em Jerusalém era um tipo, ou seja, uma sombra, uma prefiguração que apontava para uma realidade maior. O corpo de Cristo é o antítipo, a realidade para a qual o tipo apontava. Nele, como o apóstolo Paulo diria mais tarde, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus está, portanto, declarando que todo o sistema de adoração centrado no templo físico chegaria ao fim e seria substituído por ele mesmo. Ele é o verdadeiro ponto de encontro entre Deus e a humanidade. E a reação das autoridades? Ela revela a sua completa cegueira espiritual. Eles interpretam as palavras de Jesus da forma mais grosseiramente literal possível, um padrão, aliás, que se repete em todo o Evangelho de João. Eles só conseguem pensar no templo físico, mencionando que a sua reconstrução, iniciada por Herodes, já durava 46 anos. A ideia de reconstruí-lo em 3 dias lhes parece absurda, uma arrogância sem tamanho. Eles são incapazes de ver a realidade espiritual por trás do símbolo físico, e essa incompreensão será, ironicamente, distorcida e usada como uma das principais acusações contra Jesus em seu julgamento. Resumindo essa sessão tão importante, ao ser desafiado a dar um sinal de sua autoridade, Jesus oferece o maior sinal de todos, sua própria morte e ressurreição. Ele se identifica como o verdadeiro santuário, o naos, do qual o templo de pedra era apenas um tipo, uma sombra. Sua morte na cruz tornaria o templo físico obsoleto, e sua ressurreição em 3 dias estabeleceria um novo templo, não feito por mãos humanas, a igreja, o corpo de Cristo. A plena compreensão desta verdade, como o próprio João observa, só viria aos discípulos bem mais tarde, depois da Páscoa com a iluminação do Espírito Santo. E assim, chegamos à nossa última sessão, que serve como uma conclusão para esta primeira visita de Jesus a Jerusalém
e, ao mesmo tempo, como uma ponte perfeita para o famoso diálogo com Nicodemos, no capítulo 3. Durante a festa da Páscoa, o texto nos diz que Jesus realizou vários sinais que não são detalhados. A reação da multidão a esses milagres nos oferece uma advertência muito importante sobre a natureza da fé. O texto grego original aqui apresenta um fascinante e sutil jogo de palavras. O versículo 23 diz que muitos creram, episteuson, no seu nome, vendo os sinais que ele fazia. Parece ótimo, certo? No entanto, o versículo seguinte, o 24, afirma que o próprio Jesus não se confiava, ou que episteuem, a eles. É exatamente o mesmo verbo. A multidão crê em Jesus, mas Jesus não crê neles, no sentido de não se entregar, não se confiar a eles. Isso estabelece um contraste fundamental entre uma fé superficial, baseada apenas no espetáculo dos milagres, um entusiasmo passageiro, e a fé genuína, que envolve um compromisso verdadeiro e profundo com a pessoa de Cristo. Mas por que Jesus não se confiava a eles? Qual era o problema com a fé daquela multidão? João nos dá razão em uma das mais claras afirmações da divindade de Cristo em todo o Evangelho. Porque conhecia todos os homens, ele mesmo sabia o que estava no homem. Este é um atributo exclusivamente divino. Jesus possuía uma onisciência penetrante, a capacidade de ver além das aparências, além das palavras e discernir a verdadeira condição do coração humano. Ele não era enganado pelo entusiasmo popular, pois conhecia a inconstância e a superficialidade que muitas vezes se escondem por trás de uma aparente devoção. Para concluir, esta sessão nos deixa com uma advertência muito sóbria sobre a fé superficial. Jesus, com sua onisciência divina, não se confiava àqueles cuja fé se baseava apenas em milagres e não em sua pessoa. É um alerta atemporal contra a tendência humana de buscar o espetacular em vez do Salvador, de buscar os dons em vez do doador. E como Hendrickson aponta com brilhantismo, esta passagem prepara perfeitamente o terreno para o encontro com um homem, Nicodemos, um representante daquela fé vacilante, cujo coração Jesus irá sondar em profundidade no próximo capítulo. Bom, recapitulando tudo o que estudamos hoje, podemos dizer que o capítulo 2 de João nos apresenta duas facetas complementares e essenciais da identidade e da missão de Jesus. Em Caná, ele se revela como o Messias que transforma o ritual antigo na alegria abundante e extravagante da nova aliança. Em Jerusalém, ele se revela como Filho de Deus, com autoridade soberana sobre a casa do Pai, purificando a adoração e, mais importante, declarando-se o verdadeiro templo, o novo e definitivo centro do relacionamento entre Deus e a humanidade. Do casamento ao templo, do vinho ao chicote, João nos mostra a glória de Cristo se manifestando com poder e com um propósito redentor. Para quem deseja aprofundar ainda mais seu entendimento deste capítulo fascinante, eu gostaria de deixar algumas sugestões acadêmicas. Além da excelente obra de Hendrickson que usamos como base, os comentários sobre o Evangelho de João de D.A. Carson e Leo Morris são referências indispensáveis na área. Um estudo temático sobre o conceito de templo ao longo de toda a Bíblia, começando lá no tabernáculo e indo até o livro de Apocalipse, revelará a riqueza da teologia que Jesus condensa em sua declaração. E, por fim, uma análise comparativa da purificação do templo em João com os relatos dos evangelhos sinóticos levantará questões muito interessantes sobre cronologia e ênfase teológica de cada evangelista. Para finalizar, gostaria de deixar 3 perguntas para reflexão pessoal e acadêmica. Primeiro, de que maneira o fato de o primeiro sinal de Jesus ter ocorrido em uma festa de casamento, provendo alegria abundante, desafia certas noções de que a fé cristã autêntica é incompatível com a celebração e com a alegria? Segundo, o que o zelo de Jesus pela casa do Pai nos ensina sobre a importância da pureza, da sinceridade e da reverência em nossa adoração hoje, seja ela individual ou coletiva? E, por fim, a pergunta mais penetrante: como podemos examinar nossa própria fé para garantir que ela esteja firmemente fundamentada na pessoa de Cristo e não apenas na busca por experiências espetaculares ou sinais? Meditar sobre essas questões nos ajudará a aplicar as verdades profundas de João, capítulo 2. Agradeço a sua atenção em nossa análise de hoje.